Repercutindo, inclusive, o caso terrível envolvendo aí a morte de 3 pacientes de um hospital particular lá de Taguatinga. 3 técnicos de enfermagem aí que trabalhavam na unidade foram presos, né? Olha, suspeitos de atuarem em conjunto nesses assassinatos. A gente traz agora informações completas sobre o trabalho de investigação da Polícia Civil e também informações sobre quem são esses suspeitos. Vamos chamar agora os repórteres Ana Bianchini e Juliano Cartacho, que já estão aqui com a gente ao vivo. Gil, primeiro é com você, meu amigo. Bom dia. Traz todas as novidades sobre esse caso. Muito bom dia, Sabrina. Muito bom dia, Fred. Você que acompanha o nosso Balanço Geral dentro e fora desse quadradinho. Sejam bem-vindos de volta, infelizmente, com uma notícia dessas, né? Durante o Balanço Geral, nós vamos falar sobre esse caso e eu vou trazer para vocês e para quem está em casa nos acompanhando um pouquinho do perfil de cada uma das 3 vítimas identificadas até agora. Um servidor da CAESB, de 63 anos, uma professora aposentada, de 75, e um servidor dos Correios, de 3 anos. Cada um tinha uma história, cada um tinha uma vida e agora são famílias enlutadas que esperam respostas. A principal delas, por que tamanha monstruosidade? Daqui a pouquinho, todos os detalhes, Fred e Sabrina. Valeu, Gil, muito obrigado aí pelas informações. Vamos embora continuar nesse caso. Eu quero Ana Bianchini agora com a gente, também ao vivo. Chega pra cá, minha querida, muito bom dia. Bom dia, Fred e Sabrina, a todos que nos acompanham ao vivo na programação do Balanço Geral. A nossa equipe já está aqui no Conselho Regional de Enfermagem, que também acompanha toda essa investigação de perto. A gente vai falar sobre o perfil desses 3 técnicos de enfermagem que foram presos suspeitos de envolvimento nessas mortes que aconteceram dentro deste hospital particular que fica em Taguatinga. A gente está falando de 2 técnicas de enfermagem, uma de 22 anos e outra de 28 anos de idade, e de um técnico de enfermagem de 24 anos, identificado como Marcos Vinícius e considerado pela polícia um dos principais suspeitos, o cabeça desse esquema que teria tirado a vida de pelo menos 3 pacientes dentro deste hospital. 2 deles já se conheciam, a outra acabou conhecendo a dupla já dentro da unidade. Mas os detalhes, de como eles se conheceram, qual que era a relação entre eles e também a última pergunta que ainda não foi respondida: qual teria sido a motivação desses crimes? Tudo isso daqui a pouquinho na programação do Balanço Geral. Valeu, Aninha, obrigado aí pelas informações. Gil, obrigado pelas informações. E a gente continua, inclusive, nesse caso hoje aqui. Vai ser uma repercussão que a gente vai trazer em todo o nosso Balanço Geral. Vamos embora ver o primeiro suspeito, gente, o que ele fez. Vamos embora, coloca na tela agora pra gente no nosso Balanço Geral, viu? Tá aí, gente. Coloca aqui pra mim. Coloca aqui pra mim pra eu poder ler com vocês aí. A gente tá na dúvida do que rola entre essas 3 pessoas. O porquê que isso tudo aconteceu, o que eles têm em comum. Principal suspeito é Marcos Vinícius Silva Barbosa Araújo, de apenas 24 anos, cara. Ele confessou o crime em depoimento, teria injetado doses altas de medicamento, também teria aplicado desinfetante na veia. Esse cara é um dos caras que eu mais achei, assim, monstruoso no caso, Sabrina. Porque ele não aplicou uma vez e a pessoa morreu, não. Ele aplicou uma, pessoa passou mal. 2, 3, 4, pra você ter ideia, na 10ª aplicação que a pessoa foi morrer. Nesse caso aqui do desinfetante. Nesse caso aí, do Marcos Vinícius, do desinfetante. Vocês acreditam num negócio desse? Eu vou continuar e volto a falar agora, de Fred, todos os casos. Ainda falando sobre o Marcos Vinícius, que é o técnico de enfermagem que já está preso, inclusive, o caso é premeditado, porque ele chega ao computador de um dos médicos, ele teria o login, o acesso desse médico, ele mesmo prescreve essa medicação, ele mesmo segue para a farmácia, pega a medicação e segue até o leito desses pacientes para fazer essa atrocidade, esse crime, isso tudo que aconteceu. Então você vê que tudo foi planejado, né, Fred? Cara, eu nunca vi coisa tão monstruosa, sabe? Esse cara matou a mulher aos poucos, ele tava vendo. Ah, não morreu ainda não, toma mais. Ah, não morreu ainda não, toma mais. Ah, não morreu ainda não, toma mais. Vamos fazer o seguinte, me dá agora, gente, o perfil aí, agora da segunda suspeita, vai?
da segunda suspeita. Eu quero colocar na tela para vocês aí. Suspeita é Marcela Camille Alves da Silva, de apenas também 22 anos, não é isso, Sabrina? Pois é, o que chama a atenção é que esse seria o primeiro emprego dela e que ela estaria sendo treinada pelo próprio Marcos Vinícius, né? Então, quando ela foi confrontada pelo delegado, ela disse que não sabia o que estava sendo administrado na veia desses pacientes, mas em primeiro momento ela até tentou dizer que estava arrependida. Não, e aí ela chega, como vocês veem aqui, ela confessou os crimes ao ver as imagens, segundo a polícia. Diz que se arrependia, mas ela falou, não, a gente não fez nada disso, a gente não fez nada disso, eu não tenho nada a ver com isso aí de jeito nenhum. Aí, o que aconteceu? A polícia colocou aqui, ó, e essas imagens? E essas imagens aqui? Foi quando ela confessou e falou que estava arrependida. Agora tem aqui, ó, além da Marcela que a gente estava falando, tem a Amanda Rodrigues de Souza, de 28 anos de idade, que teriam participado de 2 dos 3 crimes aí, segundo a polícia. E elas deram foi cobertura para aquele cara de 24 anos de idade. Mas essa Amanda, inclusive, né, parecia tão boazinha nas redes sociais, né, Sá? Pois é, inclusive na rede social dela, eu mandei um print aqui no grupo do nosso Balanço Geral, diz que ela é mãe, tá? Ela é mãe, ela se diz cristã, ela coloca como técnica de enfermagem, ela é intensivista e instrumentadora cirúrgica. Que são, inclusive, habilidades que tem que ter para trabalhar dentro de uma UTI, viu? Dentro de uma UTI. Vamos fazer o seguinte, me dá a Aninha que ela tá ao vivo agora com a gente, eu quero que ela conta pra gente. Aninha, são vários detalhes, e esses detalhes a gente tem que passar tudo no nosso balanço geral de hoje. Me conta um pouquinho da ordem cronológica disso tudo, vai. Conto sim, vamos lá, Fred. Esse crime, tudo isso começa a acontecer lá em novembro, mais especificamente no dia 17 de novembro, quando 2 mortes suspeitas acontecem, né, dentro desse hospital particular em Taguatinga. No dia 1º de dezembro, a gente tem aí a 3ª morte. As primeiras vítimas, a professora, de 75 anos de idade, e também o servidor da CAESB, de 63 anos de idade. Os 2 morrem no mesmo dia, inclusive eles têm parada cardiorrespiratória praticamente ao mesmo tempo nesse hospital, e os 2 morrem no dia 17 de novembro. No dia 1º de dezembro, a 3ª morte é registrada dentro desse hospital particular em Taguatinga. A vítima, um servidor dos Correios de 33 anos de idade. Depois dessas mortes, a própria administração do hospital, a própria gestão do hospital particular, começou a entender essas mortes como suspeitas. Os médicos também não conseguiam entender exatamente o que tinha acontecido. Foram pessoas que chegaram bem nesse hospital, pessoas que chegaram andando, conversando e às vezes com problemas até pequenos e acabaram não resistindo. Tudo isso fez com que a gestão do hospital desconfiasse, suspeitasse da atuação dos envolvidos e imediatamente os 3 foram afastados. Os 3 técnicos de enfermagem, eles são afastados. O próprio hospital inicia ali uma investigação interna e depois a Polícia Civil é acionada. A primeira prisão, ela acontece no dia 12 de janeiro deste ano. Nesse dia, 2 pessoas foram presas. O Marcos Vinícius, de 24 anos de idade, e também a Marcela Camille, de 22 anos de idade. Depois, 3 dias depois, no dia 15 de janeiro, Amanda, de 28 anos, a mais velha dos 3, ela é presa. E agora eu vou tentar explicar para vocês qual que seria a relação entre eles 3 e também como que essas prisões foram realizadas. O Marcos Vinícius, ele era, digamos, o mais experiente dos 3, ele estava ali dentro daquele hospital há mais tempo. Apesar da Amanda ser a mais velha, eles tinham uma amizade já de muito tempo, eles já se conheciam de antes, não se conheceram ali no hospital. Já a Marcela, não. A Marcela, mais nova, de 22 anos, ela tinha sido recém-contratada, estava no seu primeiro emprego, e o Marcos, ele era como se fosse um orientador, um supervisor dela ali dentro. Ele que ensinava para ela como que funcionava a rotina no hospital, passava detalhes dos procedimentos, de como tudo funcionava lá dentro. E de acordo com a polícia, foi nesse esquema que os 2 se aproximaram, né? O Marcos Vinícius e a Marcela. Já o Marcos e a Amanda, eles já eram conhecidos, velhos amigos. Inclusive, a Amanda sequer trabalhava no setor onde os outros 2 técnicos trabalhavam, mas ela foi registrada por câmeras de segurança de acordo com o delegado. Essas imagens estão anexadas no inquérito. Ela teria sido
registrada por câmeras de segurança, vigiando a porta de um leito, enquanto o amigo preparava essa medicação suspeita que seria aplicada em uma das vítimas. Então essa seria a relação entre os três. O Marcos Vinícius, ele foi preso em casa, ele que morava no entorno do DF, em Águas Lindas de Goiás, em um sobrado. Ele foi preso nesse sobrado pela polícia. Já a segunda prisão, a prisão da Marcela, aconteceu na casa do irmão da Marcela, em Braslândia. Ela estava na casa do irmão, a polícia teve acesso à localização, foi até lá e aí foi cumprido esse mandado de prisão temporária. A Amanda foi presa em Taguatinga, ela tinha acabado de sair da casa da avó, estava indo até a padaria, foi presa no meio da rua e no mesmo dia a polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão na casa da Amanda, em Samambaia. No dia 15 e no dia 16 de janeiro, só pra gente finalizar essa linha do tempo, a polícia apreendeu aparelhos telefônicos e também computadores que agora estão sendo periciados e que podem trazer alguma resposta a respeito da possível motivação desses crimes. Cara, que loucura, hein? Que loucura isso tudo. Enquanto você falava aqui, eu também discutia com a Sabrina sobre a monstruosidade, o porquê disso, Qual é a né? motivação? Qual é a motivação que, pra mim, numa boa, me parece também que tudo começou por esse cara e essas duas mulheres foram juntas aí e vão tomar uma cadeia juntos mas ninguém sabe o porquê. Até porque as vítimas não tinham a mesma idade, não eram do mesmo sexo, sabe? Não dá pra saber. A gente vai continuar, inclusive, nesse caso. Fica comigo, viu, Aninha? Porque essas mortes no Hospital Anchieta ainda tem muita coisa pra gente saber. O que sabe até agora, gente, que falta saber, inclusive, é sobre essas mortes de 3 pacientes na unidade hospitalar. O que pode ter sido, né?